Após terem comido e bebido em Siló, estando ali o sacerdote assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atenderes para a aflição da tua serva e de mim te lembrares e de tua serva não te esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da tua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. No que você acredita? No que você confia? No que você crê? O ser humano, ele tem que ter vários tipos de crenças para viver. O ser humano, para conviver no mundo que ele vive, ele tem que ter vários tipos de crença. Por exemplo, você tem que crer nas leis de trânsito. Você tem que acreditar que o sinal verde é para você passar, o vermelho é para parar. Você tem que acreditar nos regulamentos do trânsito. Para que você viva nesse mundo, você tem que acreditar, por exemplo, num banco. Nesse momento agora você está me assistindo e o teu dinheiro está guardado num banco. Você acredita no banco. Você confia nesse banco. Você tem que acreditar, por exemplo, numa escola. Você coloca os teus filhos ali, provavelmente 4, 5 horas por dia. Você tem que crer que eles estão colocando sabedoria, ensinamento, eles estão dando ao seu filho um conhecimento para que ele venha a ser uma pessoa útil no futuro. No que você crê? No que você confia? Eu gostaria de te dizer o seguinte: você tem que crer em várias coisas para viver, para sobreviver nesse mundo. Mas você não pode esquecer o seguinte: essas são crenças. Mas a maior crença que você tem que ter é naquilo que é forte e poderoso. Você tem que crer em muitas coisas. Você tem que acreditar para viver. Mas a tua maior crença tem que ser naquilo que tem mais poder. Que tem mais poder e que possa resolver os problemas, possa cuidar dos problemas, possa dirigir tua vida. No que você confia? Interessante, no que você confia ou acredita, no que você crê, isso vai afetar o seu redor. De igual forma como você crê, você vai influenciar o seu meio, você vai influenciar a sua família, você vai influenciar o seu bairro, tua cidade. Dependendo da força da tua crença, você vai influenciar um país e até o mundo. Por exemplo, Adolfo Hitler. Adolfo Hitler, ele cria na seleção de espécie. Ele cria que o mundo poderia ser melhor se algumas pessoas fossem tiradas do mundo. Ele acreditava nisso. Por isso, ele cometeu crimes tremendos, crimes hediondos. Por isso, ele assombrou o mundo na Segunda Guerra Mundial. Você está notando que você crê pode afetar, e pode afetar o mundo. Então, eu te pergunto, o que você acredita? No que você crê? A história de Ana é uma das histórias impressionantes da Bíblia, porque retrata a crença de uma mulher especial. E eu gostaria de te dizer que o mundo de Ana era um mundo diferente. O mundo de Ana era assim. Ela vivia num ambiente onde os sacerdotes não eram bons sacerdotes. Eli estava sendo sumo sacerdote e ele não era um homem correto, ele era um homem displicente. Ele tinha 2 filhos, o Ofni e o Finéias. O Ofni e o Finéias, eles eram adúlteros, ladrões, eles eram desonestos, roubavam o povo, espoliavam o povo. Agora, sabe, o sacerdócio naqueles dias, ele agregava à sua figura vários comandos. Às vezes o sacerdote, ele se tornava o líder político, ele se tornava o líder militar, ele se transformava no juiz, ele que dava a sentença, ele que dava a autorização, ele que dizia o que devia fazer, porque era o representante. Agora imagine, corrompido, sacerdócio corrompido. O mundo de Ana estava um pouco abalado, porque o sacerdócio era corrompido. E a nação, e o povo?
O povo que vivia no mundo de Ana era um povo maltratado, era um povo medroso, era um povo que tinha vários problemas. Eles se sentiam humilhados, se sentiam roubados pelos sacerdotes e eles falavam mal. Então eles não conseguiam resolver o problema. Eles falavam mal do sacerdote. Eles diziam, eu não vou mais a Siló. Por que vou lá naquela cidade e lá eu vou ver maus exemplos, e principalmente dos líderes? Por que eu vou fazer isso? Então eu não vou. Então eles, falando mal, eles não melhoravam a situação. Então o mundo de Ana revela sobre crença e acreditar, traz à tona grandes conceitos. E essas pessoas já não criam mais em muita coisa. Elas não acreditavam mais na figura do líder. Eles não acreditavam mais que existia um poder que estava governando aquela nação. Então, o sacerdócio estava corrompido. O povo era um povo medroso, falava mal, dizia mal, falava, eu não vou mais a Siló, porque lá tem pecados. Agora, vamos para dentro do lar de Ana. Tinha 2 problemas. O marido. O marido de Ana, ele é da linhagem levítica. Se você estuda, você vai descobrir que ele é filho de Coré, da descendência de Coré. Ele era um levita. Apesar da Bíblia dizer que ele estava em Efraim, está dizendo, nas montanhas de Efraim, ele era levita. Por que não estava em Siló? Por que não estava no templo? Por alguma razão, não se sabe qual, foi afastado do trabalho honroso de levita. Eucana, como um levita, não estava no trabalho original, estava fazendo outras coisas. Provavelmente prosperou, porque ele podia vir a Siló, todo ano ele vinha, ele tinha 2 esposas, eram demonstrações de que ele tinha crescido, prosperado na sua vida financeira, mas era um homem infeliz. Um homem infeliz é a pior coisa para ter do lado. Por isso eu digo, mulheres, apoiem seus maridos, porque um homem precisa ter sonhos, ele precisa crescer. Se ele é infeliz, se ele se sente frustrado, a pior coisa para ter do lado é um homem frustrado. Mas ela tinha um segundo problema. Eucana tinha se casado mais uma vez. Provavelmente Ana, a primeira esposa, ela não dava filhos a Eucana. Então Eucana, porque era um código da época, era uma lei da época, isto era aceito, Deus tolerou essa poligamia. Então ele se casa de novo, e ele se casa com Penina. E Penina tinha filhos, Ana não. E Penina provocava Ana, Penina dizia mal, Penina irritava. A Bíblia diz que constantemente ficava instigando, provocando, humilhando. Iam para o templo, ela ficava provocando. Voltavam do templo, ela ficava provocando. Ela falava, ela agredia, ela dizia, olha, você não tem filho, sabe por quê? Você deve ter algum pecado escondido. Você tem algum problema, é por isso que você não tem filhos. E esses são os seus pecados secretos, é por isso que você não consegue ter um filho e dar essa bênção para o teu marido. Eu tenho. E assim era a vida de Ana, uma moça sofredora e infeliz, e ferida, e cheia de problemas ao seu redor. Agora, sabe o que é de admirar na história dessa mulher? Esse é um momento bíblico que se apresenta sobre crença, sobre convicções. O sacerdócio, a nação era regida por sacerdotes, estava corrompido. A Bíblia tem 2 textos nessa época que ela apresenta o quadro. Diz assim, em Juízes, no final do livro de Juízes, não havia rei em Israel e cada um fazia o que achava melhor. Olha só, cada um fazia o que pensava.